A maioria dos especialistas, quando falam sobre o dialeto caipira, esquece de examinar a história do centro-sul brasileiro e também do lado espanhol. A chance desse dialeto ter sofrido influência do espanhol, e depois no siciliano, é gigantesca. Houve um tempo em que o Paraná não fazia parte do Brasil. No período imediatamente posterior ao descobrimento oficial das Américas, as terras hoje paranaenses pertenciam por direito à coroa espanhola e compunham a província de Guairá. Em uma matéria da TV Globo do Paraná, RTC, a história do Paraná espanhol é contada com detalhes. Bom dia! Você sabia que grandes cidades do nosso estado e quase todo o território paranaense já foram espanhóis? O Meu Paraná de hoje faz uma viagem àquele tempo, anterior à colonização portuguesa, para contar um passado que mal aparece nos livros de história. Como espanhóis e portugueses estavam empenhados nas grandes navegações com o mesmo objetivo e a chance de descobrir lugares para novas colônias era provável, os dois reis de Portugal e da Espanha decidiram fazer um acordo, dividir através de uma linha imaginária o espaço ao sul do Caribe, as terras que eles ainda nem sabiam se existiam. Foi assim que, 6 anos antes da descoberta do Brasil, o Tratado de Tordesilhas dividiu o Paraná mais ou menos neste ponto da Serra do Mar. Os espanhóis levaram vantagem, o litoral virou português, todo o resto ficou para a Espanha. Enquanto as caravelas de Pedro Álvares Cabral viajavam em direção a Porto Seguro, na Bahia, os espanhóis rumavam ainda mais para o sul, entravam pelo Rio da Prata, na Argentina. 3 décadas depois da assinatura do Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha já dividiam seus territórios em fatias. Do lado português surgiam as capitanias hereditárias, do espanhol, os adelantados. A região onde está hoje o Paraná pertencia à província del Guairá, que logo ganhou as primeiras vilas. As vilas espanholas, elas foram estabelecidas justamente com o objetivo de ocupar o território que, por força do Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Assunção era a capital. Os espanhóis perceberam toda a riqueza humana que havia nessa região e como no imaginário político da época esta região pertencia por direito à Espanha, eles começam a colonizar. Foi quando surgiram as primeiras cidades espanholas no Paraná. Fundaram Vila Rica do Espírito Santo em 1570, às margens do rio Piquiri, que atualmente está em Nova Cantu. Em 1588-89, teve uma grande peste na região, então a necessidade da transferência da cidade para Foz do Corumbataí, no Ivaí. Na estreita faixa portuguesa do Paraná surgia Paranaguá, mas os historiadores descobriram que essa primeira vila portuguesa em território paranaense levou quase 200 anos para atingir o tamanho da maior cidade espanhola da América do Sul naquela época, justamente uma cidade paranaense. Os colonizadores que se estabeleceram no litoral não demoraram a subir a Serra do Mar e começar a exploração do primeiro Planalto Paranaense, onde fica Curitiba, já invadindo terras espanholas. Por outro lado, pelo norte do estado, outro grupo de portugueses estabelecido em São Vicente, São Paulo, também começava a desrespeitar o Tratado de Tordesilhas, vindo buscar no Paraná mão de obra escrava para os engenhos de açúcar do Rio de Janeiro. O avanço dos portugueses de leste para oeste se faz em busca desta mão de obra indígena. Ao longo de pouco mais de uma década, entre 1610 e 1622-23, o território paranaense, que no século anterior tinha ganhado 4 cidades, viu surgir 15 missões jesuíticas. Ao redor desses núcleos havia centenas de milhares de índios. Alguns historiadores chegam a arriscar que a população do Paraná era de 1 milhão de guaranis quando a colonização europeia começou por aqui. Essa experiência pacífica durou pouco tempo. Com os ataques violentos e constantes dos bandeirantes portugueses, as missões foram sendo destruídas uma a uma. E a história dos índios e dos espanhóis no Paraná ficou encoberta pela nova colonização
décadas depois. Dizem que a história é contada sempre do ponto de vista dos vencedores. No caso do Paraná, episódios importantes da época em que as terras eram ocupadas pelos espanhóis foram encobertos pelas conquistas dos colonizadores portugueses. Um detalhe da reportagem que chama a atenção é a união dos espanhóis com os bandeirantes. Também é preciso salientar que entre os bandeirantes já tinham outros espanhóis, como é citado no livro de Carvalho Franco, Bandeiras e Bandeirantes de São Paulo, escrito em 1940. Segundo Carvalho Franco, a maioria dos bandeirantes eram descendentes de primeira e segunda geração de portugueses em São Paulo, sendo os capitães das bandeiras de origens europeias variadas, havendo não só descendentes de portugueses, mas também de galegos, castelhanos e cristãos novos, além de alguns casos de parentescos genoveses, bascos, sarracenos, napolitanos e toscanos, entre outros. Os espanhóis e os índios que conseguiram escapar da fúria dos invasores portugueses fundaram outra Vila Rica no Paraguai, que existe até hoje. Uma segunda parte da população aliou-se aos bandeirantes e rumou para o norte, ajudando a fundar cidades do interior de São Paulo, como Sorocaba e Santana do Parnaíba. Em 1654, o capitão Baltazar Fernandes mudou-se para a região com a família e escravaria e fundou um povoado, ao qual deu o nome de Sorocaba, que na linguagem tupi-guarani significa terra rasgada. Capitão Baltazar Fernandes foi fundador sefardita e dos primeiros povoadores de Sorocaba, assim como seu filho, Manuel Fernandes de Abreu, o Caiacanga, seus genros castelhanos André de Zúñiga e Bartolomeu de Zúñiga e Contreras, mais Dom Diogo do Rego e Mendonça, Dom Gabriel Ponce de León. Também não podemos esquecer que o primeiro europeu a traduzir o tupi para o português foi um padre de origem espanhola, Padre Anchieta, que nasceu nas Ilhas Canárias. No dialeto caipira, também tem muito do italiano, que, como nos dialetos da Espanha, trocam o L pelo R, pronunciam o I no lugar de LH, e eliminam o L em palavras como animal, natural e outras. Os ítalo-brasileiros são descendentes da enorme massa de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil entre 1870 e 1960. A diáspora italiana é considerada o maior movimento migratório não forçado da história. Em Piracicaba, interior paulista, a maioria da população tem ascendência europeia e constitui em porcentagem a maior cidade com ítalos brasileiros do país. Io è chi dorimpaliemmo, la Sicilia occidentale, che è assai diversa, che sarà importante. Ma è l'un se ciavaglia. È una putia. È come un miccato. Un miccato fa assai putie. To accatti a cainne. Buonasera, sono Alberto e sono un bancario. Benissimo, questo dunque è il nostro gruppo. Alberto. Prego. Sì, si dice che la televisione abbia unificato linguisticamente l'Italia, anche se per anni alcune parlate locali hanno fatto da padrone in TV. Basta pensare al napoletano e al romanesco. Mi sembra di ravvisare in questo una certa discriminazione. E se sì, perché alcune sono state maggiormente representate e altre meno? Hola, bienvenidos a clases de cómo hablar euskera sin tener ni puñetera idea de hablar euskera. Dentro vídeo. Primera lección. Para hablar euskera lo primero que tienes que hacer es coger una palabra aleatoria, la que sea, por ejemplo, palmera. Cogemos la palabra palmera y lo que hay que hacer es basquizarla, ¿no? 5 consejos para parecer un asturiano. Y recuerda que yo soy Jorge Caneja y bienvenidos a mi canal. Unido a este, que bueno, podría ser un segundo consejo tipo B, es recupere su color y su cuerpo. La sidra no sabe igual. Vale ressaltar que os dialetos estão desaparecendo, tanto na Itália como na Espanha. No passado, os dialetos tinham mais força, por não haver informação e conhecimento sobre a linguagem neutra. A respeito do R retroflexo, alguns linguistas defendem que a forma caipira de dizer o R veio da influência do tupi no português. A língua dos índios tupinambá teria sido a influência mais óbvia, pois muitos bandeirantes falavam a língua geral, uma mistura de português e tupi. A hipótese, porém, é descartada por Almeida. Abre aspas, não há registro no tupi dessa pronúncia. Ela só existiu em uma outra língua indígena, pouco conhecida, o macro-G. Fecha aspas.
Manuel Mourivaldo Almeida, um dos coordenadores do projeto Caipira, espécie de força-tarefa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, FFLCH-USP. Afirmar que o R caipira surgiu devido a uma deficiência do falante da língua tupi em pronunciar a letra. Não passa de um tipo de preconceito com o povo indígena, pois o povo tupi vivia em toda a costa do Brasil e não no interior de São Paulo. A pronúncia do R retroflexo é encontrada em vários países de língua castelhana e também nos dialetos da Itália. Ok, hoy les traemos la segunda parte de Así hablamos los paraguayos. Y si querés ver la primera parte, podés buscar en el canal. Saber cuando alguien te va a necesitar y al final se va a devolver y va a buscarte y te va a pedir un favor o va a necesitar ayuda de ti. Ok, esta es otra. Palmera, cogemos la palabra palmera y lo que hay que hacer es, si podrás hablar euskera, él no va a saber qué has dicho, pero le va a sonar euskera. Le va a sonar tan euskera cerrado, y ya está, así quedaría nuestra primera clase de cómo hablar euskera sin tener ni puñetera idea de hablar euskera. ¿Me deja mirar su Instagram? ¿Sí? Ya, a ver, por favor, póngamelo porque no sé dónde está. Tiene muchas aplicaciones este chico. Chéverísimo. Bueno, vamos a ir directo a los mensajes. Bueno, vamos a ver aquí, no hay nada. Pura conversación con chico este hombre. A ver, vamos a ver quién es qué. Año. Terminar la preparatoria, hacer mucho ejercicio y poder entrar a la universidad que yo quiero. Jorge Insunza, Daniel Félix. Me he decidido hacer el siguiente. 5 consejos para parecer un asturiano. Y recuerda que yo soy Jorge Caneja y bienvenidos a mi canal. Que bueno, podría ser un segundo y que recupere su color y su cuerpo. La sidra no sabe igual. Empezando por la biografía que me han hecho, la mejor biografía que me han hecho en la vida. Con el vídeo, los regalos, de verdad, son preciosos. Estoy encantado, de verdad, se han vestido. La verdad es que es la primera vez que lo veo. Y son unos trajes que de verdad, increíbles, son súper bonitos. Eu quero uno, eu ia pedir uno a minha abuela. Abuela! Vocês conseguiram perceber que todos eles falam meio torto? É, todos eles falam meio torto.